Lucas capítulo 1, né? Lucas capítulo 1. Então nós vamos para a mensagem, Lucas capítulo 1. Ontem nós estivemos falando aqui sobre o título da nossa mensagem de ontem, foi Um Deus se tornando humano. Mensagem poderosa ontem, né? E hoje nós vamos Um Deus que ressuscita sonhos. E a mensagem hoje é muito especial, tá certo? Então vamos lá, eu vou fazer uma oração pedindo a graça de Deus e nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos pela graça, pelo privilégio da vida, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, porque isso é pouco demais, Senhor. Mas venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice, nos coloca no confronto das mudanças. Ajuda, Senhor, a gente colocar a mensagem da Tua palavra no mais íntimo das nossas vidas, para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada filhinho seu, onde quer que esteja, aqueles que um dia virão assistir essa mensagem, que possam ser também abençoados pelo Senhor. E aqueles que vão chegar também, todos nós sejamos abençoados para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, eu vou ler o texto bíblico e vamos para a mensagem de hoje. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 1, e nós vamos dar continuidade. Se você quer entender a mensagem de hoje com mais profundidade, então você precisa estudar a mensagem de ontem. Aqui no meu Facebook, você pode entrar aí no meu Facebook e você vai estudar a mensagem de ontem. Com certeza você vai estar com mais facilidade de entender a mensagem de hoje. Queridos, o texto bíblico, Lucas capítulo 1, o versículo 26 em diante, nós estudamos sobre a gravidez de Maria, sobre o anjo Gabriel que se apresentou para Maria. Maria tinha ali entre 14 a 16 anos, uma jovenzinha, se apresentou para Maria e falou do projeto de Deus, que ela ficaria grávida. Ela não entendeu nada. Ela disse, olha, mas eu não tenho relação com o meu esposo, eu não tenho relação com o meu futuro esposo, eu estou casado, mas estamos cada um morando nas suas casas, né? Porque aí vem aquela questão da tradição do casamento judaico. Casava-se e depois de um ano é que ia morar juntos. E aí o anjo diz, olha, mas você ficará grávida do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, vai pegar Deus, o enviado, transformar em um embrião, colocar dentro de você, você vai gerar essa criança será chamado Jesus, o Salvador, Filho do Deus Altíssimo. E aí Maria não entendeu, porque a situação na época era difícil, ela estaria indo contra todas as tradições da época. Ela não tinha para quem explicar, nem para a mãe, nem para o pai, nem para os irmãos, nem para a igreja, nem para o pastor, e muito menos para o esposo. Como que ela ia, numa época onde que as pessoas estavam completamente desviadas dos caminhos de Deus, moravam numa cidadezinha pelo nome de Nazaré, conhecido como a cidade dos bêbados e das prostitutas. Agora uma menina de 14 a 16 anos, ela aparece grávida, dizendo que está esperando um filho do Espírito Santo, que é o Filho de Deus, que é o Messias da profecia, e que ela está grávida do Espírito Santo. Então ela não entendeu nada. E o verso 38, do capítulo 1, versículo 38, a Maria, ela não entendeu nada e ela disse para o anjo, tudo bem, mas eu aceito, eu vou enfrentar todos os desafios e eu aceito, aqui está a tua serva e que se cumpra em mim tudo segundo a vontade de Deus.
custe o que custar, ainda que eu tenha que pagar com a própria vida, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, no verso 36, o anjo Gabriel, ele dá uma dica para Maria. Quando Maria aceita o projeto de Deus de ficar grávida de Jesus, ficar grávida do Espírito Santo, de esperar ali, de gerar dentro dela o Salvador da humanidade. Então, o anjo dá uma dica para ela. Ele diz, olha, eu sei que ninguém vai entender, você vai ser incompreendida para o resto da sua vida, mas eu vou te dar uma dica. Isabel, e aí está aqui no verso 36, Isabel, a sua parenta, igualmente, ela também não tinha possibilidade de ficar grávida. Assim como você não entendeu, não está entendendo nada, ela também não entendeu. Isabel concebeu e está grávida, está esperando um filho e está na sua velhice. Entendeu? Todo mundo dizia que ela era estéril e agora ela está na sua velhice esperando um filho. Então a ideia do anjo é o seguinte, dá um jeito de ir para a casa de Isabel, que ela já está grávida de 6 meses. Né? O versículo 24 deixa bem claro ali que Isabel está grávida, ou seja, o verso 26, Isabel está grávida de 6 meses. No 6º mês, Isabel estava grávida, o anjo vem, o mesmo anjo que deu a notícia para Isabel, ele vem e se apresenta então a Maria, e então o anjo dá essa dica, vá para a casa de Isabel e de Zacarias, porque eles estão há 6 meses vivendo um milagre da gravidez tão sonhada, tão esperada, que eles não esperavam mais, mas eles estão vivendo esse grande milagre. Então, Maria, ela pega as suas coisas e ela parte para a casa de Isabel, para a casa de Zacarias. E ela vai ficar lá durante uns 3 meses. Olha que interessante, Maria, ela vai viajar mais de 100 quilômetros, entre 100 e 150 quilômetros, de Nazaré até a Judéia, ali numa cidade onde que Isabel, ali nas montanhas da Judéia, onde que Isabel e Zacarias moravam. Agora, por que que o anjo deu a dica dela ir para a casa de Isabel? Olha que coisa mais interessante. Veja como que é o projeto de Deus, como que Deus é grandioso. O projeto de Deus é algo extraordinário. E aí eu quero ler com você algo extraordinário, para que nós possamos, com muita humildade aqui, com muita humildade mesmo. A palavra de Deus é simples, a gente precisa do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é simples, e a palavra de Deus foi escrita para a pessoa mais simples e analfabeta em todos os sentidos. Agora, se nós queremos complicar, nós vamos encontrar na Bíblia meios para poder a gente complicar, para poder duvidar, mas se a gente chegar à palavra de Deus com espírito de humildade, com espírito de aprender, com espírito de crescer, o Espírito Santo e também anjos estão sempre ao nosso redor para fazer com que nós aprendamos com a maior facilidade da palavra de Deus, certo? Agora, olha que interessante, quem era Isabel e quem que era Zacarias? O anjo deixa bem claro para Maria, vá para a casa de Isabel e para a casa de Zacarias. Isabel, a sua parenta, entendeu? Quem que era esse casal? Vamos ver quem que era esse casal? Então você vai para a Bíblia, aqui no livro de Lucas, né? Vai aqui no livro de Lucas, e você vai aqui para a Bíblia, no Lucas capítulo 1, e o versículo 5 até o 7. Diz assim, olha, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Então Zacarias era um sacerdote, chamado Zacarias. E o nome Zacarias, anota aí, se você tem curiosidade, o nome Zacarias significa assim, Deus tem lembrado, né? Essa parece uma ironia. O nome Zacarias significa Deus tem lembrado. Que era do turno ali de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Anota aí, Isabel significa o meu Deus é abundante, ou o meu Deus é abundância.
Anota aí, Zacarias é um homem de Deus, ele é um sacerdote, e o nome dele significa Deus tem lembrado. Isabel é uma mulher de Deus, da linhagem de Arão também, e ali o nome Isabel significa o meu Deus é abundância. Olha o verso 6, ambos eram justos diante de Deus. Olha que coisa interessante, diz a palavra de Deus que ambos eram justos diante de Deus. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então era um casal de Deus, eles eram irrepreensíveis. Pensa em alguém cristão, em alguém justo, alguém maravilhoso, alguém cheio da graça de Deus, era esse casal chamado Zacarias e Isabel. Mas o verso 7 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo já eles avançados em dias. Então vamos analisar aqui um contexto. Olha que coisa mais linda isso daqui, e que coisa também apavorante ao mesmo tempo. Veja bem, Zacarias era um sacerdote, um homem de Deus, o nome dele significa Deus tem lembrado. Isabel, o nome dela significa Deus é minha abundância, entendeu? E eles eram justos, eles eram cristãos, eles eram maravilhosos, eles eram irrepreensíveis, mas diz a palavra de Deus que eles se casaram. E qual era o sonho de um judeu? O primeiro sonho de um judeu era se casar, porque todos os judeus, eles se preparam até hoje. O homem dos 15 aos 18 anos, ele estuda para poder ser esposo. E a mulher, a partir dos 10 anos até os 14 anos, estuda milimetricamente para poder ser esposa. O homem, o rapaz, depois dos 18 anos, está apto para poder casar, para poder assumir uma família. E a mulher, depois dos 14 anos, ali, depois que vem a primeira menstruação, já está preparadíssima para poder casar também e formar uma família. Isso é um contexto. E qual é o maior sonho, se é o contexto judaico, qual que é o maior sonho de um jovem judeu? Qual era nos tempos bíblicos e ainda até hoje? Era de ser cumprido a primeira coisa, Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, e também o sonho de uma mulher também era se casar. Então, veja bem, só que a primeira bênção que eles entendem, a primeira bênção que um judeu entende é que a primeira bênção acontece no casamento. Então eles são apaixonados, apaixonadamente se preparam para se casar, porque eles acreditam que recebem a primeira bênção. Os judeus, eles são fascinados por bênção. Todos os textos na Bíblia, todas as promessas da Bíblia, eles estudam, eles leem, eles colocam, eles entranham aquilo na vida deles, porque eles vivem movidos por bênçãos e eles clamam pelas bênçãos. Eles enchem a vida deles de coisas positivas e de bênçãos. Para você ter uma ideia, os judeus, veja bem, Deus fez o casamento de Adão e Eva numa sexta-feira. Tudo bem? Então deveria todos os judeus, todo mundo casar na sexta-feira, porque é o que Deus, seria ali o princípio, um conceito de Deus, porque fez o primeiro casamento numa sexta-feira. Mas os judeus se casam em uma terça-feira. É uma tradição judaica. Por que eles se casam na terça-feira? Porque lá em Gênesis, quando Deus fez o segundo dia, ou seja, quando Deus fez o terceiro dia da semana, Deus olhou 2 vezes nesse terceiro dia e diz que eis que tudo ficou muito bom. Então eles entendem que na terça-feira, no terceiro dia da semana, há uma bênção dobrada nesse terceiro dia. Então por isso eles buscam essa bênção, eles se casam na terça-feira porque eles querem essa bênção para eles. Então os judeus, eles vivem, eles se movem em busca de bênção. Onde tem bênção na palavra de Deus, eles pegam para eles buscam essa bênção. Então veja bem, qual que é o maior sonho de um judeu, tanto um rapaz quanto uma moça? É de se casarem. Eles se preparam para poder se casar, porque eles entendem que a primeira bênção está no casamento, porque é a raiz de todas as coisas. É no casamento que todas as coisas acontecem. É no casamento que o projeto de Deus começa a acontecer na vida deles. E a segunda maior bênção que eles buscam, que eles são fascinados por essa bênção, que se chama filho. Filho, em hebraico, significa a alegria da casa.
Então eles acreditam, por isso eles são fascinados por filhos, né? E principalmente se o primeiro fosse homem. Aí então a festa era uma semana de festa. Assim como o casamento era uma semana de festa, também quando a mulher ficava grávida né? Então ali era maravilhoso, até trombeta tocava. Só que o texto bíblico diz que Isabel e Zacarias, olha o nome Zacarias, sacerdote, homem de Deus, significa Deus tem lembrado. Isabel, uma mulher de Deus, da família de Arão, da família da promessa. Deus é a minha abundância e essa mulher é estéril. Eles se casam, eles se preparam para o casamento, eles se casam. Então a festa, a semana toda ali de festa, né? Imagina, casados, e agora depois que eles estão casados, eles começam a orar a Deus para poder ter um filho. E isso é maravilhoso, porque eles entendem que filhos são bênção do Senhor, e que a casa que tem filho é uma casa super abençoada. E eles estão certos, porque na verdade foi esse o projeto de Deus, esse é o projeto de Deus, esse foi o projeto original de Deus. A casa é um casal casado, é uma família. E os filhos que vêm é a alegria da casa e são bênçãos do Senhor. Os pais treinam os filhos para o reino do céu. E tudo que um judeu, tudo que uma família judia, eles realmente precisam dentro de uma casa, dentro de um lar, é filhos. Porque eles entendem ali que quanto mais filhos, mais bênção tem. Agora imagina nas épocas bíblicas, quando uma mulher era estéril, quando o casal não tinha filhos, então a própria religião, a própria tradição que eles criaram ali, não que Deus criou isso, mas a tradição ali dizia que eles tinham algum tipo de pecado, que eles tinham algum tipo de maldição, por isso Deus não ouvia as orações deles, e algum pecado escondido, alguns pecados acariciados eles tinham. Por isso a maldição de Deus estava sobre aquele lar, a maldição de Deus estava sobre aquela casa. E a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que isso nunca foi verdade, mas era assim que funcionava nos tempos bíblicos. Então você já imaginou um sacerdote, um homem de Deus, um homem que ministrava no templo de Deus, servia o Senhor. E por isso que a Bíblia vem dizendo aqui que não é o que o povo dizia, não é o que a tradição dizia. A Bíblia deixa bem claro que esse casal, eles eram justos, eles eram pessoas de Deus, eles eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Ninguém era mais justo e cristão quanto a esse casal. No entanto, eles se casaram e eles oraram durante muitos anos e eles buscavam por um filho, pela alegria da casa, mas eles nunca puderam ter um filho. Porque diz a Bíblia que a esposa de Zacarias, Isabel, era estéril. Agora para poder pensar. Eles, um ano de casado, né? E lá em Deuteronômio, capítulo 24, eles levam tão a sério essa questão do casamento, que a lua de mel concedida por Deus para um casal cristão casado era de 1 ano. O jovem ficava desobrigado de qualquer tipo de obrigação ali, seja convocação para a guerra, qualquer tipo de coisa, que ele tivesse que ficar fora de casa, ele estava desobrigado, ele teria que ficar pelo menos 1 ano juntamente com a esposa, promovendo a paz e a alegria para a vida da esposa. 1 ano de lua de mel. Olha que coisa interessante, como que era grandioso então o projeto de Deus, como sempre foi grandioso o projeto de Deus sobre casamento e família. E então, depois de 1 ano de lua de mel, eles começam ali a se planejar para poder ter filho, porque para ter filho precisa de planejamento, sim ou não? Claro que precisa. Precisa de planejamento para poder casar. Aliás, precisaria e precisa, o povo judeu sempre levaram ao pé à risca, ao pé da letra essa questão, se preparar para casar. Porque o povo judeu, eles entendem que toda felicidade, todo sucesso começa no lar.
Um homem bem preparado para o casamento, a tendência do casamento de um sucesso e Deus se honrar dentro do lar. Porque a palavra casa em hebraico, tenda em hebraico original, significa lugar da revelação de Deus. Por isso então que a tenda, a casa, o lar, os filhos é a alegria da casa, o pai é a força da casa, mas o casamento, a esposa e o esposo é o lugar exatamente através da família onde Deus se revela. Por isso que o judeu ele leva tão a sério a questão de família, a questão do lar, a questão do casamento, porque eles entendem que tudo começa e tudo termina ali. Por isso que hoje Satanás ataca os lares, destrói os lares. Satanás não está preocupado que você pega a sua Bíblia e vai para a igreja. Ele não está nem um pouquinho preocupado. Satanás não está preocupado que você é certo lá, que vocês... Não, Satanás não está preocupado com o que acontece com a sua vida fora dos batentes da sua casa. A preocupação de Satanás, a dor de cabeça de Satanás é se você realmente é um homem ou uma mulher de Deus dentro do seu lar. Se dentro da sua casa, dentro do seu lar, você é realmente a revelação de Deus para o seu filho, se você é a revelação de Deus para a sua esposa, se você é a revelação de Deus realmente para o seu marido, se vocês dois são realmente a revelação de Deus dentro do seu lar para os seus vizinhos. Essa é a preocupação e a dor de cabeça de Satanás. Porque se nós vencemos dentro do nosso lar, nós seremos vencedores em todos os outros lugares. Então o diabo não está nem um pouquinho preocupado se você é cristão, se você é pastor, é líder de igreja, quem que você é, o que você faz ou deixa de fazer fora da sua casa. Mas quando você traz exatamente o reino de Deus para dentro do seu lar, dá para você entender, olha bem aqui para mim. Quando você abre a palavra de Deus dentro do seu lar, você convida a sua esposa, convida os seus filhos, e você se ajoelha, vocês oram, vocês cantam um hino, vocês estudam a palavra de Deus, aí você começa a colocar dor de cabeça em Satanás, você começa a movimentar o inferno contra você. Por quê? Porque você está implantando o reino de Deus dentro do seu lar. E é tudo que Satanás não quer, que nós vivemos o reino de Deus dentro do nosso lar, que Deus seja manifestado dentro do nosso lar. Por isso que a maior felicidade de Satanás não é você ter uma Bíblia aberta na igreja, não é você ter cargo na igreja, não é você ser certo nos seus negócios aí fora. Isso é mera obrigação que nós fazemos aí fora na sociedade. Mas a preocupação, a dor de cabeça de Satanás é quando nós abrimos a Bíblia dentro do nosso lar e nós buscamos nossa família, nossos filhos, e nós agora começamos a orar, cantar, estudar a palavra de Deus, implantando o reino de Deus, não só na nossa vida, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Aí sim, nós conseguimos criar dor de cabeça em Satanás e nos demônios. Deu para você entender? Mas a tradição da época diz que se uma mulher não tivesse filho, se uma casa não tivesse filho, que a maldição estava sobre aquela casa. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz, por nós estarmos no mundo de pecado, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, mesmo você sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, pode acontecer da mulher ser estéril, pode acontecer do homem não poder gerar filho, pode acontecer de ficar doente. A Bíblia deixa bem claro, por isso está escrito aqui, Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o 7, que não é por é cristão, não é porque você revela Deus dentro do seu lar, na sua vida, que coisas ruins não acontecem com você. Estamos num mundo onde que coisas ruins acontecem, tanto para os filhos de Deus, para os não, que serve a palavra de Deus. Mas a ironia aqui, que Lucas escreveu, é que é interessante. Isabel e Zacarias, imagina, depois de um ano ali de casado, eles começam a orar por um filho. E eles oram um ano clamando a Deus, Senhor, dá para nós um filho. Enquanto na cidade que eles moravam, de vez em quando, tinha um costume na época, entre o povo judeu, que era assim, ó. Tudo o que eles sonhavam depois do casamento era ter filhos. Então, quando passava ali um mês e não vinha a menstruação para a mulher, ela dizia para o esposo, olha meu bem, olha amor, estou usando aqui a minha linguagem.
não veio para mim esse mês. Eu acho que eu estou grávida. Então o esposo ficava maravilhado, ficava feliz, mas ele aguentava firme para o próximo mês. Então no segundo mês, quando era na época que não viesse a menstruação, que a época de vir a menstruação e não veio pelo segundo mês, a segunda vez no segundo mês, o que acontece? Então estava claro que ela estava grávida e ela já estava sentindo alguns sintomas. Então ela dizia assim: olha, meu bem, realmente eu estou grávida. E como que é que o marido recebia essa notícia, a esposa dizendo que ela estava grávida? Recebia com alegria no coração, com festa, com oração e com toque de trombetas. Por quê? Porque significava que Deus havia visitado aquele lar. Que a graça de Deus, que a promessa de Deus estava se cumprindo naquela família. Então, olha que interessante, o marido, ele orava ali com a esposa, ele pegava ali uma trombeta, tocava na cidade, subia, descia na rua, na vizinhança, e dizia: Deus visitou nossa casa, Deus visitou nosso lar, aleluia, glória a Deus. E os vizinhos se uniam àquele marido feliz, àquela família feliz, porque Deus tinha visitado, a esposa estava grávida, e eles faziam festa, comemoravam ali uma semana de festa, porque a esposa tinha ficado grávida. Agora você imaginou, 1 ano se passou, 2 anos se passou, e eles orando por um filho, e esse filho não vem, e aí, sabe, aqueles irmãos da igreja, sabe, aqueles vizinhos que dizem assim: e aí, vocês não estão planejando um filho? Vocês não estão... Quando é que vai vir o herdeiro? Já falaram isso para você? As pessoas falam, né? Mas eles já estão orando há mais de 2 anos. E eles oraram 5 anos. E eles oraram 10 anos. E eles oraram 15 anos. Eles oraram 20 anos e o filho não vinha. E eles clamavam a Deus. E diz a Bíblia que eles eram justos, sacerdote. Deus tem lembrado o nome de Zacarias. Isabel, Deus é a minha abundância. Eles são justos e irrepreensíveis diante de Deus. E eles vão passar uma vida toda orando. E na gravidez não vem. Você já imaginou? Vão passar uma vida toda clamando a Deus. O maior sonho deles era ter um filho, né? E eu, só voltando um pouquinho aqui para que você entenda a gravidade desse assunto aqui que nós estamos tratando nesse momento, é que eles, quando a mulher dizia que estava grávida, havia festas. Agora você imagina eles com 10 anos, 15 anos, 20 anos orando. Você imagina naquela cidade, o lugar que eles moravam, quantos toques de trombetas e quantas festas dos vizinhos, de que as mulheres ficavam grávidas e que os maridos subiam de si, passavam na frente da casa de Zacarias e diziam assim: glória a Deus, amém, aleluia, Deus visitou nosso lar, a esposa está grávida, lá em casa vai ter um filho. E Zacarias e Isabel ter que engolir seco 10, 15, 20 anos de oração, clamando a Deus por um filho. E eles ter que engolir seco, entrar para o quarto, chorarem juntos, abraçados, e orar mais uma vez, dizendo: Senhor, por favor, dá-nos um filho. Quantas vezes eles choraram, quantas vezes eles clamaram, quantas vezes eles tiveram que ver a alegria dos outros, e eles nunca puderam tocar a trombeta, nunca puderam soltar esse grito de alegria. Em casa, Deus nos visitou e vamos ter um filho lá em casa. Para poder pensar isso. Dá para você entender porque Lucas escreveu essa ironia aqui? Agora, olha o verso 7, disse que eles oraram uma vida toda e agora eles já estão avançados em dias. Isabel é estéril, ela tem útero seco, ela não tem possibilidade, ela não tem filho. Oraram uma vida toda, eles já têm quase 70 anos de idade, porque avançado em dias, conforme diz o verso 7, tem mais de 60 anos. Então aqui nesse texto bíblico, que Lucas está querendo dizer, é que Zacarias e Isabel, eles já têm
aproximadamente 70 anos de idade. A probabilidade deles terem filho aqui é zero. Humanamente, olhando para o texto bíblico, o que Lucas está dizendo no verso 7, é que humanamente que não há possibilidade deles terem filho. Isabel é estéril e os dois, eles estão avançados em dias, ou seja, estão aproximadamente com 70 anos de idade. Esgotou, não vem mais menstruação, já passou da época, não tem mais possibilidade. Isabel já é uma senhora, uma velhinha. Isabel é uma velhinha aqui. É exatamente o que Lucas está dizendo. Tá para você entender? Eles oraram aproximadamente, ou eu acredito, queridos, mais de 30 anos, 35 anos, 40 anos eles oraram a Deus, clamando por um filho. E o nome Zacarias diz Deus tem lembrado. E Isabel significa Deus é a minha abundância. Dá para você entender o contraste? Agora mora dois velhinhos em uma casa. Dois velhinhos, de aproximadamente 70 anos de idade. Eles não têm mais. Eles oraram durante 30 anos. Eles oraram durante 40 anos. E Deus, em silêncio total. Eles estão cansados de tanto ouvir toque de trombetas e os vizinhos gritando aleluia, glória a Deus, porque Deus visitou a nossa casa. E lá em casa vai ter um filho. E eles nunca tiveram esse privilégio de tocar trombeta, nem de fazer festa, porque não podiam se alegrar. Eles viviam uma vida, no fundo, sendo cristãos, uma vida de amargura de alma. Porque a tradição dizia, e as pessoas censuravam. Do fundo, Deus não ouvia as orações deles, porque eles estavam com alguns pecados escondidos. Apesar dele ser sacerdote, apesar dela aparentar ser uma grande mulher de Deus, mas por que Deus não ouve? Por que Deus não atende? Dá para você entender? Você viver 40 anos frequentando a igreja, você frequentando ali a cidade, as pessoas falando da sua vida e as pessoas, no fundo, acusando assim como acusavam Jó, né? Por que você não confessa, Jó, o seu pecado? Você está passando por tudo isso porque você tem pecado escondido, Jó. Confessa o seu pecado e Deus com certeza vai reverter a sua situação. Querido, é exatamente o que as pessoas pensavam de Zacarias e Isabel. Por que vocês não confessam o pecado de vocês? Por que vocês não abrem o coração, confessam que Deus vai perdoar vocês e com certeza Deus vai conceder um filho a vocês? Está na Bíblia e ali no Antigo Testamento, Deus fez milagre de pessoas que não tinham mais. Sara era estéril, Rebeca era estéril. E você já imaginou a pressão de aproximadamente uns 40 anos, aproximadamente ou mais, esse casal vive a estigma da censura, de que Deus não ouvia a oração deles, Deus não tinha visitado o lar deles, Deus não tinha visitado a casa deles, porque provavelmente eles tinham algum pecado acariciado, alguns pecados escondidos. Como que o ser humano vê as coisas. Por isso Lucas escreve aqui que Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus, irrepreensível. E a ironia do verso 7, mas Isabel era estéril. Eu não sei qual que é o problema que você está passando na sua vida, qual que é a luta, qual que é a dificuldade que você tem orado, clamado a Deus, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e parece que Deus está em silêncio. E talvez você tenha sido levado a ser tentado a pensar, até mesmo que você tenha algum pecado, talvez até alguma acusação, algum pecado, sei lá, alguma coisa, parece que eu tenho alguma coisa errada, algum sentimento, porque Deus não me ouve. Queridos, continue avançando, continue orando a Deus, continue clamando a Deus. E deixa eu te falar uma coisa para você. Agora, você precisa continuar lendo o contexto bíblico e eu vou entrar aqui na história, você vai ler comigo
o verso 24 e o verso 25 de Lucas, diz o seguinte: passado esses dias, Isabel, sua mulher, mulher de Zacarias, concebeu um filho e escondeu ele por 5 meses. Dá para você entender porque Isabel escondeu a gravidez por 5 meses? E o verso 25 diz: assim me fez o Senhor, contemplando-me, fez anular a vergonha que eu sempre vivia diante dos homens. Isso aqui é poderoso. Verso 24 e o verso 25 de Lucas: Isabel ficou grávida e ela escondeu durante 5 meses a gravidez. Gente, deixa eu te falar uma coisa para você. Se a maior felicidade de um judeu era quando descobria que estava grávido, estavam grávidos, tocar a trombeta, avisar os vizinhos, subir e descer as ruas, dizer aleluia, glória a Deus, Deus visitou a nossa casa, o nosso lar, lá em casa vai ter filhos. Por que Isabel escondeu a gravidez durante 5 meses? Por que no verso seguinte ela ficou quietinha com a gravidez guardada somente para ela? E consigo mesma ela pensava o seguinte: graças a Deus eu agora estou grávida, Deus me contemplou e agora eu deixarei de ser vergonha, zombaria, opróbrio da igreja, da sociedade. Eu deixarei agora de ser vergonha, deixarei agora de ser acusada, porque está cheio de acusador, de pecado acariciado. E por que ela não, quando ela ficou grávida, por que ela não falou para Zacarias tocar a trombeta e ele sair ali dizendo glória a Deus, aleluia, reunir os vizinhos, reunir todo mundo, fazer uma semana, um mês de festa? Passaram 40 anos orando, é motivo de fazer festa, de comemorar. Deus visitou nosso lar, por que não houve festa, queridos? Essa é uma boa pergunta, por que não houve festa? Por que ela escondeu a gravidez, ocultou, não contou para ninguém durante 5 meses? Simples, é só ler todo o contexto. Isabel já tem aproximadamente 70 anos de idade. Porque se você for lá na Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 20, avançado em dias significa que tem mais de 60 anos. E Lucas diz que Zacarias e Isabel, eles eram velhos, eram avançados em dias. Não tinham mais probabilidade de ter filhos. Oraram pedindo a Deus um filho por mais de 40 anos e Deus não respondeu a oração deles. Deus manteve em silêncio. E aí deu certo, queridos, se você ler todo o contexto, que Zacarias, ele é escalado para poder ir a Jerusalém, para poder oferecer sacrifício. Oferecer sacrifício ali durante o seu turno ali, durante a semana. E quando ele está oferecendo sacrifício, de repente ele percebe algo diferente no altar do sacrifício. O anjo Gabriel se posiciona do lado direito do altar. E diz para ele: Zacarias, você vai ler todo o contexto. Você precisa ler todo o capítulo 1 para que você entenda o que eu estou dizendo. Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Eu vim aqui porque Deus ouviu a sua oração. E Zacarias não entendeu nada. Que oração? Que oração? E aí Zacarias perguntou para o anjo, mas assim, que oração? Então, olha que interessante. O anjo Gabriel vai explicar para ele o seguinte: a oração, você passou uma vida toda orando para ter um filho. E eu vim aqui dizer para você que Deus ouviu a sua oração. Você vai ter um filho. Está entendendo aqui como que é? Dá para você entender? Agora, há quantos anos Zacarias não ora mais por um filho? Há quantos anos agora esse sonho está enterrado? Esse sonho morreu. Quando Isabel passou da idade de ter filhos,
Quando Zacarias passou também da idade de ter filhos, eles pararam de orar por esse sonho. Esse grande sonho deles, que durante o tempo que eles oraram, durante 20, 30, 40 anos orando, clamando a Deus por um filho, e o filho não vem, chegou um momento que eles pararam de orar. E claro, é lógico, se você, por exemplo, é casado, enquanto a sua esposa está tendo ovulação, está tendo menstruação, você continua na esperança que em algum momento ela pode engravidar. Isso é lógico, é lógico. Por isso que a Bíblia não é um livro lógico. A Bíblia é um livro ilógico. A Bíblia é simples, porém é um livro ilógico. Se nós formos andar na base da lógica com a Bíblia, você se decepciona. Porque a Bíblia é um livro ilógico. A Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro para não pessoas normais, para pessoas consideradas como loucos. As pessoas que vivem pela fé, as pessoas que entregam sua vida nas mãos de Deus e diz como Maria, eu não compreendo, eu não entendo, mas eu creio que aqui está a sua serva, seja feita a tua vontade. Ponto final, o justo viverá pela fé. Zacarias e Isabel já estavam com aproximadamente uns 20 anos. Mais de 15 anos, talvez, eles não oravam, 15 ou 20 anos que eles não oravam mais para ter um filho. Quando foi que Isabel parou de ter menstruação? Quando foi que Isabel cessou o seu tempo? Então a probabilidade de ter filho esgotou de uma vez por todas. O sonho deles morreu de uma vez por todas e eles o sepultaram. Eles haviam sepultado esse sonho de ter filho. Não tinha mais. Estavam conformados com um lar sem filhos. Que coisa interessante. E o anjo Gabriel então diz assim, olha, Deus ouviu a sua oração. Mas quando foi que Deus ouviu a oração de João? Quando foi que Deus ouviu a oração de Zacarias e de Isabel? Há 40 anos atrás? Eles oraram desde o primeiro ano de casado deles. Eles oraram por um filho. Deus ouviu a oração deles, sim ou não? Ouviu. Haviam passado 10 anos de casados e eles continuavam orando por um filho. Deus estava ouvindo a oração deles, sim ou não? 30 anos de casado, 40 anos de casado, Deus estava ouvindo as orações deles, sim ou não? Sim. E por que Deus não atendeu? Aqui eu quero abrir um parênteses aqui, o seguinte, há quanto tempo você está orando por algo na sua vida? Qual é o sonho que você tem na sua vida? Qual é o sonho que você tem corrido atrás? Qual é o sonho espiritual? Eu quero dizer aqui, porque Zacarias e Isabel, eles oravam por um filho, para poder consagrar ao Senhor, eles oravam por bênção de Deus. O sonho deles era de ter um filho para poder eles ensinar, consagrar a Deus, ensinar nos caminhos do Senhor, para ter uma descendência, perpetuar a sua descendência. Esse era um grande sonho, para a honra e glória de Deus. Qual é o grande sonho que você tem tido durante os tantos anos que você tem orado, você tem clamado a Deus, tem chorado, você tem visto muita gente realizando grandes sonhos, como o seu, de ter corrido atrás de grandes coisas, e você vê os sonhos realizando na vida das pessoas e o seu parece que nunca acontece. E você às vezes já até desistiu de orar, não é verdade? Deus não me ouve. Eu tenho encontrado pessoas no decorrer da minha vida, principalmente nos últimos 23 anos que eu tomei a decisão de servir ao Senhor, eu tenho encontrado pessoas que já não acreditam mais em seus sonhos. Pessoas que já sepultaram seus sonhos, pessoas que já não acreditam mais que Deus responde orações, pessoas assim que já não acreditam mais nem em Deus. Pessoas que já dizem assim para mim, professor Sidney, olha, eu não acredito mais em Deus. Porque eu orei tanto na minha vida, eu já orei há tantos anos, Deus nunca respondeu a minha oração. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Deus ouve as nossas orações, sim ou não? Deus ouviu a oração de Zacarias e de Isabel, desde a que eles se colocaram de joelho para orar em busca de um filho, sim ou não?
Deus ouvia a oração antes deles orarem. Deus já tinha ouvido a oração deles, querido. Agora, Deus responde a oração quando Deus quer, no momento que Ele acha oportuno. Tem oração que Deus nunca, Ele vai responder na sua vida. Deus ouve. Tem oração que Deus nunca, Ele vai concretizar na sua vida nesse mundo. Tem oração respondida só na vida eterna, depois da volta de Jesus. Tem sonho seu que você orou durante uma vida toda, que vai ser concretizado só depois da volta de Jesus. Tem oração que você nem começa a orar, Deus já responde. Deus já respondeu a oração minha, que quando eu me coloquei para poder orar, Deus já respondeu. E tem oração que Deus demorou muito tempo para poder responder, e tem oração que eu estou há mais de 23 anos orando e Deus não me respondeu. E provavelmente Deus não vai me responder nessa vida. Mas eu tenho certeza que Deus vai me responder na eternidade. Mas todas as orações são ouvidas por Deus e vai ser respondida no tempo dele, da maneira dele e no tempo exato dele. E esse é o melhor tempo. E nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus. Zacarias teve dificuldades de entender. Zacarias falou assim, mas que oração? E o anjo então disse assim, a oração que você orou durante todos esses anos para ter um filho. Eu vim dizer para você que a Isabel vai ficar grávida e você vai ter um filho. E o Zacarias, ele duvidou claramente do anjo. Ele duvidou da promessa de Deus porque é impossível. Agora, em outras palavras, pode ler o contexto, agora Isabel não tem mais probabilidade. Isabel não, o tempo dela já esgotou, já somos velhinhos, já estamos... Não tem mais possibilidade, acabou, o sonho já era. E o anjo, então, diz assim, Zacarias, eu assisto diante do Senhor. Isso aqui chega dói na alma da gente, né? O anjo Gabriel, exatamente esse um que ocupa o lugar de Lúcifer no céu, o anjo que assiste diante de Deus, o anjo que entra e sai na presença de Deus, o anjo das boas novas, o anjo Gabriel, ele diz, Zacarias, eu assisto na presença de Deus, e eu vim porque Deus mandou, é Deus que disse que Isabel vai ficar grávida, só porque você duvidou, então você vai ficar mudo. E tem mais uma também, é um menino, e o nome do menino vai ser João, nem você vai colocar o nome. Olha que coisa interessante, esse casal passa 40 anos orando para poder ter um filho. E agora quando eles estão velhinhos, agora vem a ordem de Deus, que eles vão ter um filho, mas eles não vão ter direito nem de colocar o nome no filho. O nome já vem pronto do céu, é João o nome do filho. E diz, olha, e tem mais uma também. O anjo traz uma ordem de Deus o seguinte, vocês não terão direito de educar esse filho com a vontade de vocês. Eu já trouxe aqui uma carta escrito, e é aqui, ó, tá aqui o cardápio, o que ele deve comer, o que ele deve beber, como ele vai ser criado, ou seja, vocês vão ter um filho, mas o filho é exatamente aqui, ó, nada, vocês vão só cuidar dele, mas o gosto de vocês, nada será cumprido nele. Vocês vão cuidar desse filho para Deus. Percebe aqui uma coisa interessante. Eles oram o tempo todo para poder ter um filho e eles não têm um filho. E agora vem então uma promessa de Deus que eles vão ter um filho depois de velhinho. Eles não têm direito de colocar o nome no filho e nem de educar o filho do jeito deles. Eles têm que seguir uma cartilha vinda do céu. Mas eles não entendem, queridos, João já estava escrito na profecia de Isaías, no capítulo 40, há 700 anos atrás. O útero estéril de Isabel estava já sendo preparada por Deus, estava já
estava preparado por Deus, já estava, por exemplo, sob os cuidados de Deus para poder o maior profeta de todas as épocas. Que coisa impressionante. Que coisa maravilhosa isso, né? Talvez você nem tenha orado mais por um grande sonho e Deus e o céu está trabalhando no momento exato para poder realizar na sua vida o maior sonho de Deus na sua vida. Alinhe o seu sonho com o de Deus e Deus cumprirá os desejos do seu coração. Salmo 34, versículo 37, versículo 4. Agora a beleza da mensagem é o seguinte, o verso 24 aqui, olha que interessante. Dá para você entender agora por que não houve toque de trombeta, por que não houve festas nessa casa, por que Isabel não disse que estava grávida, porque imaginou agora, para poder pensar, uma velhinha de aproximadamente 70 anos de idade. Ela vai dizer para as suas amigas, para as suas vizinhas, que ela está grávida. Para poder pensar. Aqui o texto deixa bem claro. Lucas capítulo 1, versículo 24. Isabel escondeu a gravidez durante 5 meses. Por que ela escondeu a gravidez durante 5 meses? Quem ia acreditar em Isabel? Imagina a minha mãe, com 73 anos de idade. Ela agora sai na cidade dizendo para todo mundo que ela está grávida, que um anjo apareceu para o esposo, que um anjo apareceu para ela e disse que ela está grávida. 73 anos, quem é que vai acreditar na minha mãe? Imagina uma velhinha, uma senhora de 70 anos de idade, que já está toda ali, né? Na idade do condor. Ela sai na vizinhança conversando com as amigas, dizendo assim, que Deus apareceu para ela, que Deus apareceu para o esposo dela e que ela está grávida. E se todo mundo conhece ela, que durante a juventude dela, e ela orou, esteve no melhor da sua juventude durante 40 anos, mais do que isso, orando, clamando por um filho, e não veio filho, e agora ela, na sua velhice ali, com os seus 70 anos de idade aproximadamente, ela sai falando na cidade, ela chega na igreja no sábado pela manhã, e ela então, antes ali do pastor pregar, ela ergue a mão e diz assim, eu tenho um testemunho para dar para vocês, queridos. E aí todo mundo para. E aquela senhorinha vai ali na frente e ela diz assim, olha, é o seguinte, o meu marido aqui que está mudo, que não pode falar, ele apareceu para ele um anjo, e eu quero dizer para vocês que eu estou grávida. O que você acha que ia acontecer? Zombaria, escárnio, quem que ia acreditar? Ninguém ia acreditar. Por isso não há toque de trombeta, ninguém ia acreditar. Porque essa é a maior loucura, esse é o maior, isso não é milagre, isso é uma loucura. A primeira coisa que ia fazer era pedir para ela um encaminhamento, mandar para um psiquiatra, alguma coisa assim. Então ela não tinha explicação. Aqui conta, não tem como explicar. Isabel não tem como explicar sua gravidez. Por isso ela não vai explicar para ninguém. Ela vai ficar quieta, só ela e o esposo. Ela vai guardar agora silêncio. Uma gravidez, o que vai acontecer? Depois do 3º, 4º, 5º mês, o que vai acontecer? A barriga vai crescer, vai aparecer automaticamente. Contra fatos não tem argumentos. Então Isabel, ela não tem como dizer que ela está grávida, mas automaticamente a vida dela vai ser o maior argumento para a sociedade que ela está grávida. Por isso ela mantém silêncio durante 5 meses. Agora ela começa caminhando ali com o esposo, os dois felizes, não pode contar nada para ninguém, tem que guardar esse segredo. Zacarias está mudo. E começam caminhando ali pela vizinhança, e um vestido solto, barriga crescendo, e de repente, sabe aquela curiosidade? As pessoas curiosas, o que está acontecendo com você? Antes de perguntar para ela, com certeza,
algumas amigas, entre aspas, né? Sabe aquelas amigas fofoqueiras? Tipo assim, menina, eu não sei não, mas você já percebeu o jeito da Isabel? Como que ela tá tão mudada? Tá diferente. Nem parece aquela senhorinha, aquela mulherzinha, tá tão diferente. Você viu que parece que ela tá mais gorda, parece que ela tá meio barriguda. Será que é barriga d'água? Será que ela tá doente? Será que ela tá inchada? O que está acontecendo? Imagina o quanto de burburinho está acontecendo sobre a vida dela. E ela mantém-se quieto, porque ela não pode falar que ela está grávida. Quem que vai acreditar nela? Mas aí, queridos, olha, depois do 5º mês, não tem como, a barriga cresce. Essa senhorinha de idade, com aproximadamente 70 anos de idade, ela engravida. Ela está grávida no 5º mês. E aí, então, agora dá para você entender? Zacarias e Isabel estão vivendo o maior milagre da vida deles. Aqueles a quem não tinha expectativa nenhuma de ter um filho. Deus aparece na vida deles para poder mudar a história, para poder gerar em um útero estéril, para poder, o sonho, por isso aqui, ó, um Deus que ressuscita sonhos. Talvez eu esteja falando para alguém que já enterrou o seu sonho há muito tempo. Deus é um Deus que não importa o tempo, não importa quando, não importa a sua idade, não importa. Deus é um Deus que ele vem e ressuscita sonhos. É o que ele fez na vida de Isabel e de Zacarias. Eles estão vivendo um grande milagre. É sobrenatural. Eles já têm aproximadamente, por isso eu estou repetindo e gosto de repetir mesmo, porque a Bíblia é repetição, a gente só aprende com repetição. E esse texto eu gosto de repetir, 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 porque é assim que funciona. Deus nos trata como criança, repetindo o tempo todo. Eles são, por isso Lucas escreve essa ironia. Eles são velhos, avançados em idade, têm aproximadamente 70 anos de idade, está escrito aqui. E lá em Levítico, capítulo 20, verso 20. Não tem possibilidade, Zacarias duvida, estão velhos, fora de forma, fora de tudo. Há alguma coisa difícil para Deus, querido? Há alguma coisa difícil para Deus? Olha aqui para mim. Não há nada impossível para Deus, é por isso que eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado por essas loucuras da Bíblia. E quanto mais eu estudo essas loucuras, mais eu amo a Deus e a sua palavra, mais eu fico fascinado por isso. Porque Deus é o Deus do impossível, Deus do improvável. Deus não conhece derrota, não patrocina fracasso. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesse momento que tem lutado tanto, tem se sentido fracassado, tem se sentido zombado, escarnecido por uma sociedade que valoriza certos tipos de coisa, por umas religiões marginalizadas, que censura, Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não esqueceu de você. Deus tem ouvido sim as suas orações, não há impossível para Deus. No tempo certo, Deus vai realizar o seu sonho. E se não for nessa vida, pode ter certeza que vai ser realizado na eternidade. Por isso, Jesus vai voltar para realizar todos os sonhos que não foram realizados, mesmo aqui nessa vida. Nem Deus realizará nessa vida, nesse mundo de pecado, todos os sonhos dele. Deus realizará todos os sonhos dele na volta de Jesus. E por isso, olha que esperança para mim e para você. Se você não tem realizado o seu sonho até aqui, continue avançando, continue orando, continue acreditando, porque mesmo aqueles sonhos que você não acredita mais neles, Deus está trabalhando para poder realizar na sua vida, ainda que não seja nessa vida, mas Deus não esqueceu do seu sonho, desde que seja um sonho para a honra e glória de Deus, para a grandeza de Deus, como era o sonho de Isabel e de Zacarias. Continue avançando, porque um dia Deus realizará o seu sonho. Sabe, dá para você entender agora, porque o anjo Gabriel, ele agora no 6º mês de gravidez de Isabel, ele vai lá tudo milimetricamente, vai conversar com Maria.
Maria não compreende o projeto da gravidez também. Ela não tem marido, como que ela vai ficar grávida? E o anjo diz assim, olha, é o seguinte, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Isso aqui é tudo loucura. Capítulo 1 de Lucas é a maior loucura da Bíblia. E com Deus é assim. É a loucura do Evangelho que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1. É a loucura do Evangelho sendo transmitido e passado. E o justo viverá pela fé. Eu não entendo, não sei como, mas eu creio, eu vou avançando. É assim que funciona. Por isso o anjo disse para Maria, dá para você entender? Maria não entenda. E eu quero encerrar a mensagem exatamente aqui. Olha que interessante. Isabel está grávida, ela tem aproximadamente 70 anos. É o maior milagre. Isabel está com 6 meses. Ela e Zacarias está vivendo o maior milagre da vida deles. Eles estão vivendo a graça de Deus dentro do lar deles. Ninguém compreende, só eles compreendem. Mas o anjo apareceu para Maria e falou o maior projeto para a vida de Maria. E Maria também disse, olha, eu não compreendo. E não tinha quem compreender, não tinha para quem ela falar. Então o anjo Gabriel disse o seguinte, Isabel, a sua parenta, está grávida de 6 meses. Dá para você entender o que o anjo está falando para Maria? Vá para a casa dela e fica lá durante um tempo. Porque só quem está vivendo um grande milagre pode entender quem também está vivendo um grande milagre. Maria está vivendo o grande milagre, o maior milagre, que é a gravidez de Jesus Cristo, do Salvador. Algo incompreensível. O pai não entende, a mãe não entende, os irmãos não entendem, o pastor não entende, ninguém entende, o noivo não entende, nem ela mesma entende. Mas o verso 38, ela diz assim para o anjo, eu não compreendo, mas eu aceito. Por causa disso, eu deixo todos os meus planos para poder pensar. Olha aqui para mim. Vou fazer uma pergunta para você aqui, eu já estou encerrando. Deus é um Deus que complica ou Deus é um Deus que simplifica? Deus é um Deus que ele destrói sonhos ou ele ressuscita sonhos? Bem, vamos analisar aqui. Maria estava sonhando com um casamento. Maria estava sonhando, preparando o seu enxoval e sonhando com a festa de casamento. Deus chega na vida de Maria e destrói todo o sonho de Maria. E Maria então deixa todo o sonho da festa de casamento, dos enxovais, para viver o grande sonho de Deus. Nesse caso, Deus realizou o sonho de Maria ou Deus destruiu o sonho de Maria? Deus destruiu o sonho de Maria para que Maria pudesse viver o maior sonho do céu, o maior sonho de Deus. Mesmo tendo que enfrentar todas as lutas e dificuldades, Maria foi a mulher mais incompreendida durante toda a sua vida. Carregou uma má reputação durante toda a vida. Jesus era chamado de bastardo, de filho de prostituta em seu ministério. Você está entendendo? Talvez estou falando para alguém que tem sido incompreendido durante toda a sua vida. Continue avançando, porque ninguém mais do que Maria e Jesus compreende o que é ser incompreendido. Mas eles aceitaram o sonho de Deus em suas vidas. Agora é interessante que para Maria, Deus destrói o sonho dela. Para Isabel e para Zacarias, Deus vai ressuscitar os sonhos dele. Como que é isso? Uns, Deus destrói sonho, o outro, Deus ressuscita sonhos. Tudo dentro do projeto de Deus, tudo se encaixa perfeitamente. Que coisa maravilhosa isso, não é verdade? Agora então o anjo diz para Maria, vá para a casa de Isabel, que ela está grávida de 6 meses. Aquela que todo mundo dizia durante todo o tempo que não podia ter filho, aquela que foi estigmatizada durante uma vida toda, ela agora está vivendo o maior milagre da vida dela, está com 6 meses de gravidez. Ela, sim, ela e Zacarias
são os únicos que poderão te compreender. E aqui você encontra a beleza da mensagem. Maria não dá explicação para ninguém, porque ninguém vai entender, ninguém vai compreender. E ela vai viajar aproximadamente 100 a 150 quilômetros para as montanhas da Judéia. E ela vai chegar até a casa de Zacarias. E diz o texto bíblico que quando Maria chega na casa de Isabel e Zacarias, que elas cruzam os olhares. Quando Maria chega ali à casa de Isabel e que elas se saudam, João Batista saltou de alegria dentro do ventre de Isabel, porque pela primeira vez João Batista tem um encontro com o Salvador que já está sendo gerado dentro do útero de Maria. E diz a palavra de Deus que nesse momento o Espírito Santo enche essas duas mulheres a tal ponto que elas da glória, alegria, da glória, aleluia, pulam de alegria, há uma festa tremenda, o encontro de Jesus ali dentro, o maior milagre dentro do útero de Maria, e João Batista, um também dos maiores milagres no útero de alguém improvável, também Isabel, o encontro dessas duas mulheres. Que coisa maravilhosa, elas se abraçam, choram, e o céu aplaude. O inferno fica nervoso, chateado com esse encontro. E as duas ali agora vão compartilhar e conviver durante 3 meses esse grande milagre. Ninguém compreende, só elas compreendem. Tem coisas que ninguém vai compreender. Por isso, acerque-se de pessoas que estão vivendo um grande milagre, para que possam te compreender. O grande milagre também que Deus chamou para você viver dentro do Evangelho e da Palavra de Deus. Eu tenho sido muito incompreendido também, mas e daí? As pessoas têm me taxado de doido, e daí? As pessoas dizem, você é muito louco. E com transmissão, e grava vídeo, faz uma coisa, faz outra, e prega, e viaja, escreve livro, um monte de coisa, você é louco. É isso mesmo. Ninguém compreende, ninguém vai compreender. Quando você se engravida de um projeto de Deus, não importa se você tem 70 anos, ou se você é uma menininha ou um menino de 14, 15 anos, as pessoas não vão te compreender, não compreenderam e não iam compreender uma menina de 14, 15 anos, e também muito menos vão compreender uma senhorinha, uma velhinha de 70 anos. Porque os projetos de Deus são incompreensíveis, são improváveis. Assim como a sociedade, os pais, mães, irmãos, ninguém poderia compreender que uma jovenzinha de 14 a 16 anos estaria grávida do Espírito Santo. Também ninguém ia compreender também que uma senhora de 70 anos de idade, já praticamente usando ali uma bengalinha, ia estar grávida. Incompreensível. E daí? É plano de Deus, é projeto de Deus, é bater a poeira dos pés, levantar e avançar, continuar avançando. O céu compreendendo basta, Deus compreendendo basta. O que importa é nós vivermos sob o guarda-chuva da graça de Deus. O resto pouco importa, e daí? E sabe, queridos, Maria foi muito feliz, cheia do Espírito Santo, convivendo ali os primeiros 3 meses da sua gravidez, na casa de Zacarias, ali com Isabel, eles felizes, felizes. Só que passou 1 mês, a barriga de Maria ainda não dava muito alarme. Passou 2 meses, passou 3 meses, e agora a barriga que estava grávida do Espírito Santo, Jesus está ela começou então, agora a barriga dela começou a aparecer, começou a ficar um pouco meio grande. É impossível esconder uma gravidez. Passou-se então, completou os 3 meses, João Batista nasceu.
Foi uma festa naquela casa, foi um assombro na cidade. Se você ler os textos bíblicos aqui, Mateus e Lucas, no capítulo 1, um assombro na cidade. Veio gente de todo lugar para poder ver esse feito de dois velhinhos ter dado luz a uma criança. Tentaram colocar nome na criança, Zacarias voltou a falar, diz, não, o nome já veio, o anjo já trouxe o nome, é João. Como assim João? É João, um assombro. Só que agora, depois de 3 meses, Maria já está entrando já para o 4º mês de gravidez, a barriga já está grandinha, ela tem que voltar para casa. Ela vai voltar para casa. E agora? Ela vai ter que enfrentar os pais. Ela vai ter que dizer para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a igreja que ela está grávida do Espírito Santo. Ela vai ter que dizer para o noivo, para o esposo, para aquele que vai ser esposo dela, que ela está grávida do Espírito Santo. E agora aqui eu quero dizer uma coisa para você. Quem é que vai explicar isso? Quem é que vai entender isso? Quem é que vai compreender isso? Se você for lá no livro de Mateus, você vai entender o que foi que aconteceu. João nasceu, Maria está no 3º para o 4º mês de gravidez e ela precisa voltar para casa. 100 a 150 quilômetros de volta para a cidadezinha de Nazaré. Chegou na casa dos pais. Primeira pessoa que ela procura para poder contar é para quem? O futuro esposo dela, para José. E você vai ler isso aí lá em Mateus, no capítulo 1, do versículo 21, chama José um homem de Deus, diz a Bíblia, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Maria fala para ele, José, eu tenho uma notícia para poder te dar. Provavelmente oraram ali e Maria falou assim, eu antes de viajar para a casa de Zacarias e Isabel, apareceu para mim um anjo, o anjo Gabriel apareceu para mim e disse que eu ia ficar grávida. E eu estou grávida do Espírito Santo. Essa foi uma boa notícia, não é verdade? José é um homem de Deus. Veja que interessante. Maria está namorando, está noiva com José. Ninguém vai compreender. Ela viaja, passa 3 meses. Está de 3 a 4 meses agora, 150 quilômetros, na casa de Zacarias e de Isabel. Agora, o que ela fez lá, ninguém sabia. E agora ela volta para Nazaré. Nazaré é a cidade das prostitutas e dos bêbados. Olha para você ver como que Nazaré é. De Nazaré pode sair alguma coisa boa por acaso? E agora então vai dizer para o noivo, para o futuro esposo, que ela está grávida do Espírito Santo. Diz Mateus, no capítulo 1, do verso 18 em diante, que José ouviu ela contar toda essa história, ficou quieto, foi para sua casa, arrumou a sua mala e estava prontinho para poder vazar de madrugada, para poder puxar o carro, para poder sumir, desaparecer do mapa. Porque que explicação que ele ia dar para os 6 filhos que ele tinha? José era viúvo, tinha 6 filhos já. Que explicação que ele ia dar para os filhos? Olha, minha namorada viajou, ficou 3 meses lá e agora voltou, entrando para o 4º mês de gravidez e ela diz que está grávida do Espírito Santo. Que explicação que ele ia dar para o pastor e para a igreja? Que explicação que ele ia dar para os pais? Que explicação que ele ia dar para a sociedade? Única maneira que José encontrou, diz o texto bíblico, foi arrumar a mala dele e puxar o carro de madrugada, não dar notícia para ninguém, deixar a bomba estourar. E aí, tipo assim, ela que se vira, ela que dê as suas explicações. Porque, veja bem, eu não tive relação sexual com ela. Quem vai acreditar? Então é entre ela, os pais dela, os irmãos dela, a família dela que se vira. Olha que contexto. Ele não acredita. E você acreditaria? Você acreditaria? Você está noivo, você não teve relação sexual com a sua esposa, ela viajou,
foi lá para os Estados Unidos, foi para a Europa, ficou lá 3 meses, no 4º mês ela volta, te chama do lado e diz assim, querido, tem uma notícia para te dar. Pois não, amor, pois que notícia é essa? Quer dizer para você que apareceu um anjo para mim e me disse que eu estou grávida do Espírito Santo. Eu estou grávida, já estou entrando para o 4º mês de gravidez e eu estou grávida do Espírito Santo. O que você faria? Não, olha aqui para mim, com toda sinceridade, o que você faria? Você faria o mesmo que José fez, sim ou não? Arrumaria suas coisas e puxava o carro. Maria contou para os seus pais. Claro que não, porque ninguém ia acreditar. Agora, Maria é uma mulher de oração. Diz a palavra de Deus que é uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela é cheia de Jesus, ela é cheia do Espírito Santo. Anjos falam com ela. Só que José, enquanto está à noite, de madrugada, com a sua mala arrumada, pronto para poder partir, diante de uma história que não tem explicação. Maria não tem explicação. Maria não tem como explicar nada para ninguém. José também não tem. Ele vai embora. De madrugada, quando ele está com a mala pronta, o anjo Gabriel apareceu para ele em sonho e explicou tudo para ele, o que está lá em Mateus capítulo 1, 18 em diante. Maria está realmente falando a verdade. Maria está grávida do Espírito Santo. Ela está esperando uma criança, o Messias, o enviado da profecia. E o anjo explica tudo para José. E o anjo diz, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha medo. Vá e pega Maria para ser sua esposa. Busca ela agora na casa dos pais dela e fique de boa. Só você e ela é que fique sabendo disso. Não deva explicação para ninguém. Não tem que explicar nada para ninguém. E aí José se levantou de manhã e foi buscar Maria para ser a sua esposa. Tem algumas coisas na nossa vida, querido, que não tem explicação. Tem algumas coisas, quando nós decidimos gerar um grande projeto de Deus na nossa vida, o mundo não vai compreender, mãe não vai compreender, pai não vai compreender, irmãos não vai compreender, ninguém vai compreender. As pessoas mais chegadas da nossa vida, esposa não vai compreender, esposo não vai compreender. E sabe, vou dizer uma coisa para você, mas a beleza dessa mensagem aqui é que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós aceitamos na nossa vida o grande projeto de Deus na nossa vida, de se engravidar de Jesus, e quando não tem explicação nenhuma humana, Deus envia anjos para poder explicar o inexplicável. O que aconteceu? Deus enviou o anjo para explicar o inexplicável. E aí está o grande projeto de Deus. Maria grávida de Jesus, o Salvador. Para ela, Deus destrói os sonhos dela para ela viver o grande sonho de Deus, inexplicável. Para Maria, para Isabel e Zacarias, Deus se apresenta para poder ressuscitar os sonhos que eles já tinham sepultado humanamente há muito tempo, para se cumprir o grande projeto de Deus. De tal forma, não importa se Deus ressuscita ou se Deus destrói sonhos. O importante é que as duas partes, estão aqui na Bíblia, aplaudidos pelo céu, e decidiram aceitar o grande projeto de Deus na vida deles e viver para a honra e glória de Deus, independente de serem compreendidos ou não. Independente de pensar ou não. Eles decidiram aceitar o projeto de Deus, mesmo sendo incompreendidos. Eu não sei qual que é o projeto que você... Pode ser que Deus destrua ele para que você possa aceitar viver um projeto maior na sua vida, como Maria aceitou de viver um projeto, o maior projeto de engravidar de Cristo Jesus, o Salvador.
Talvez Deus se aproxime de você hoje para poder ressuscitar. Sabe aquele projeto que você tinha, aquele projeto de Deus que você tinha há muitos anos atrás, que você já nem sonha mais com ele? Continua acreditando, Deus pode ressuscitar esse sonho para você viver um grande projeto de Deus na sua vida. Não importa. Se você está do lado para viver esse grande projeto incompreensível, do lado de Maria e José, ou você viver como Zacarias e Isabel, Deus conta com você na sua obra. Porque tanto João quanto Jesus, os dois, foram projetados por Deus. E nós precisamos aceitar o projeto de Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor hoje. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos guarde. E que Deus nos dê força para que nós possamos viver o incompreensível de Deus em nossas vidas, para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.